está findando a semana. E quantos livramentos Ele já te deu? Às vezes Ele falou ao teu coração: se acalma, vai ficar tudo bem. A certeza de que Ele é o Deus que conhece todas as nossas necessidades e diz para nós: tenha calma, pois eu tenho cuidado de vós.
Deus, trazendo nessa sexta-feira de libertação uma palavra abençoada para o teu coração. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante, vamos lá? Capítulo 3, versículo 4 em diante, que diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Então nós temos que entender que é em Cristo que é a base da nossa fé. Ela precisa ser a base da nossa confiança ao orarmos, ao buscarmos a Deus. Eu tenho feito os meus devocionais, as minhas leituras diárias, e eu tenho observado que muitas vezes a fé do povo de Deus anda muito em inconstância. Como assim, pastor? Não é aquela coisa certa sempre. A fé do povo de Deus tem variado. Se a dificuldade é um pouco maior, a fé dá uma vacilada. E não pode acontecer isso. Por quê? Porque a base da nossa confiança, a base da nossa fé, ela está em Jesus Cristo. E é isso que nos dá ousadia e autoridade para orar, para falar com Deus, para expulsar os demônios. Versículo 12: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Eu lembro muito do profeta Esdras, quando ele juntou o povo diante do rio, ele apregou no jejum, ele juntou todo o povo ali e falou no coração do povo que Deus seria com eles. E ele tinha uma ousadia no falar, que ele disse assim: olha, eu fiquei com vergonha de pedir ajuda ao rei, porque eu disse para o rei que Deus iria nos ajudar. Então, o Esdras, ele tinha uma ousadia, porque a esperança dele realmente estava em Deus. Porque se ele depositasse a esperança dele no rei, o rei já era preparado para a guerra. O rei já tinha todo o poder para fazer qualquer coisa ali naquela situação. Mas quando nós chegamos diante de uma situação que nós colocamos Deus à frente, isso é ousadia. Não é que estejamos melhores do que os outros, não é isso. Mas quando nós colocamos, não, meu Deus vai fazer, nós estamos pegando a autoridade de Deus, colocando ela em ação, colocando a nossa fé em ação para sairmos vencedores. O apóstolo Pedro também foi ousado. Um dia chegaram para Pedro assim, falaram assim: Pedro, seu mestre paga imposto? Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, né? O Pedro, seu mestre paga imposto? Porque estava sozinho nessa oportunidade. Pedro olhou para eles: paga. Só que Pedro não tinha aquela certeza assim que Jesus ia pagar. Ele falou pela fé, amém? Paga. Aí quando o povo saiu, Pedro saiu correndo: Jesus, Jesus. Aí Jesus olhou para ele e ele falou e Pedro falou para Jesus: Jesus, perguntaram se a gente ia pagar os impostos, mas humanamente falando, eles não tinham dinheiro ali. Então, já que Pedro ousou pela fé, Jesus também deu uma resposta a Pedro pela fé. Você sabe o que Jesus falou para Pedro? O que a gente fala quando uma pessoa está muito nervosa? O que a gente manda ela fazer? Vai pescar. Né? Jesus falou a mesma coisa com Pedro, sabia? Senhor, eles estão cobrando os impostos e agora? Pedro, vai pescar. Você está muito nervoso. Vai pescar, Pedro. E aí Jesus falou para Pedro: Pedro, o primeiro peixe que você pegar, dentro da boca dele vai ter uma moeda. Paga o imposto por mim e por ti. Da mesma maneira que Pedro usou a fé para falar, Jesus também usou a fé para concretizar. Aonde que a gente vai cortar um Pedro lá no meio e vai achar uma moeda para pagar imposto, irmãos? Mas para Deus nada é impossível. Então é essa ousadia que Deus ele está buscando nos dias de hoje. Não é que a gente seja, nossa, sou super crente, o todo-poderoso, mas eu preciso começar a agir pela fé se eu quiser ver algo acontecer na minha vida.
porque as ações humanas a gente já tomou. Amém? Tudo que a gente podia fazer com as nossas mãos, a gente fez. Só que chega uma parte do caminho que não é possível mais caminhar sozinho. A gente vai precisar de ajuda. E aí que entra Deus em ação e entra a fé. E aí a gente continua aqui no versículo 17. Ora, o Senhor é o que, igreja? Espírito. E onde há o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali é o que, igreja? Liberdade. A pessoa que está vazia das coisas de Deus, ela não sabe que ela pode andar em liberdade. Ela está sempre presa pelo medo. Ela está sempre presa pela vergonha. Né? Não é matéria para hoje, mas comentando aqui, você sabia que o diabo ele pode oprimir um servo de Deus? Ele não pode tocar diretamente, né? Já somos de Deus. Ungido do Senhor, o maligno não toca, mas ele pode usar situações para nos oprimir. Havia uma certa mulher que há 18 anos ela andava encurvada, diz a Bíblia. 18 anos encurvada, doente mesmo, oprimida. E Jesus curou ela, né? Falou para ela, essa serva, essa filha de Abraão, né? Seja livre desse espírito, porque era o espírito que oprimia ela com aquela doença, com aquela enfermidade, né? A doença em si não estava era a opressão sobre ela. 18 anos aquela mulher sofrendo. Então, quando Jesus expulsou ali o espírito da enfermidade, né? Aquela mulher ficou livre. Mas preste atenção, ela era uma mulher de Deus, ela era uma serva do Senhor. Mas por que o diabo estava oprimindo ela? Que alguma coisa dentro dela parou de ser usada, parou de andar na direção de Deus. Então, quando nós, que já fomos libertos por Cristo, permitimos que o diabo entre e nos oprima, ele vai colocar medo. Você não vai deixar de ser de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Você não vai deixar de ser de Deus, mas também vai ficar com a vida toda amarrada. O demônio vai vir, vai colocar medo, insegurança. Ai, eu morro de medo disso acontecer. Ai, eu morro de medo daquilo acontecer. Isso não é ousadia. Isso é opressão do diabo. Porque ele não pode tocar diretamente, então ele começa a enviar palavras aos nossos ouvidos, dizendo que a gente é fraco, que a oração é fraca. Aí ele começa a colocar o sentimento do medo no coração, que medo é um sentimento, é uma opressão, é um espírito. Ele começa a colocar aqui dentro. Aí começa a colocar os pensamentos de dúvida. Será que Deus existe mesmo? Será que minha vida vai mudar mesmo? Irmãos, é uma bagunça que isso. É só isso que o diabo sabe fazer. Eu tinha uma obreira, já é falecida já. Eu tinha uma obreira que ela falava assim para mim: pastor, o diabo é sujo. Por quê? Porque onde ele entra, ele faz bagunça. Você imagina que a pessoa limpa o piso da casa branquinho. Aí vem um cachorro todo com os pés lameados, com as patinhas, dá nervoso e não dá. O diabo é a mesma coisa. Ele vem e começa a sujar onde já está o quê? Limpo. Porque ele quer te tirar da liberdade que Cristo te libertou. Então vamos ler novamente. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali ele libertou. Se o Espírito de Deus está com você, meu irmão, não tem nada que te oprima, não tem nada que te prenda. Amém? Você tem direito de chegar diante de Deus, levantar a sua voz em oração, clamar, e Deus vai te ouvir, vai te libertar. Pula para o capítulo 4, versículo também é o 4, que diz assim, nos quais o Deus deste século, você pode ver que está com letra minúscula ali, tá? Está se referindo a Satanás, que ele é o Deus deste século, ele que é o príncipe deste mundo, é o Satanás, tá? O controle está com ele por enquanto, mas vamos aqui. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem
Então o que o diabo faz? Cega a visão das pessoas e elas se tornam cada vez mais incrédulas. Incrédulas. É aquela pessoa que desvia do Evangelho e não sente um pingo de vontade de voltar mais para Jesus. Não sente saudade. É aquela pessoa que está tão incrédula com as coisas da vida que ela acha que a vida dela nunca vai melhorar, que aquela doença nunca vai sair, que aquela opressão nunca vai abandonar ela. Ah, pastor, isso aí é geração em geração, mas o ciclo tem que quebrar, né? Até quando nós vamos sofrer? Jesus falou um dia para os discípulos, que estavam ali brigando, que não conseguiram expulsar o demônio do menino, o pai do menino na briga, e Jesus fala: até quando eu vou estar com vocês, geração incrédula? Jesus estava dizendo: até quando vocês vão se comportar assim, tendo toda a fé a favor de vocês, tendo todo o Evangelho a favor de vocês, tendo todo o Espírito de Deus, o poder de Deus a favor de vocês? Por que o Evangelho só funciona para uns e não funciona para outros? Será que Deus tem os seus queridinhos na face da terra? Eu não creio nisso. Eu acho que aquele que se levanta com ousadia, Deus usa. Aquele que diz: não, se eu quero mudar de vida, Deus vai fazer para que ele mude de vida. Quando aquela pessoa decide: Senhor, eu não quero mais essa doença na minha vida, ela começa a ter o entendimento da fé. Deus vai dar palavras para ela. Ela vai pegar essas palavras de fé e vai colocar em ação, e aquele mal tem que abandonar. Porque o mesmo Deus que ressuscitou através de Cristo Jesus a Lázaro pode ressuscitar você também. O mesmo Jesus que curou essa mulher com 18 anos, oprimida, encurvada, a coluna dela nem direitava. Você sabe como é que ela estava? Ela estava assim, ó, encurvada. Imagina, todo mundo na rua conhecia ela. Olha lá, cacundinha, né? Vamos botar os apelidos que usavam. Olha lá, envergada. Olha lá, enverga, mas não quebra. A gente sabe que tem essas coisas. Eu pastoreei uma igreja há uns 10 anos atrás. Quando eu cheguei no bairro, comecei a conhecer as pessoas, né? Aí eu fui para fazer uma visita na casa de uma irmã, né? E eu falei assim com ela: mas irmã, onde que a senhora mora? Pastor, ela não sabia me mandar a localização, né? Ela falou: pastor, eu moro ali naquela direção ali. É só você entrar naquela rua ali e perguntar onde que mora Maria Perninha. Aí todo mundo vai saber e vai te levar lá na minha casa. Olha como ela era conhecida, irmãos. Maria Perninha. Mas por que, pastor? Ela tinha uma perna pequena? Não. Ela tinha uma ferida na perna, por conta do diabetes, ela só vivia enfaixada. Anos. A perna dela só vivia enfaixada. Era uma ferida que não fechava nunca, irmãos. Ela falou: pastor, nem tira essa faixa não, porque a ferida não fecha mais. O médico disse que não fecha. Então todo mundo no bairro já me conhece como Maria da Perninha. Eu falei: não, irmã, tem isso não. Isso é Maria de Jesus. Fui conversando com ela, porque às vezes é difícil a pessoa entender. Ela está tão acostumada naquela situação que quando tem alguém propondo uma mudança, ela não mexe não. Mexe porque está quieto, né? É igual aquele móvel que está cheio de cupim lá no canto. Não tira do lugar, não vai cair tudo. Mas às vezes é necessário cair para botar um novo no lugar. Às vezes é o que precisa acontecer aqui, ó. Cair as nossas imaginações, pensamentos, entendimento, para começar a nascer um novo lugar. E aí comecei a orar com aquela irmã, começou a vir para a igreja, depois a família dela toda veio para a igreja também. E ela deu um testemunho um pouco antes de eu sair de lá, irmãos. O último culto do lar que eu fiz foi na casa dela antes de ser transferida para Vila Velha, né? E a ferida tinha fechado, ela não usava mais faixa. Fechou. E o nível de fé foi tão grande que passou alguns anos, eu já não estava mais lá, né? Ela até gravou uma novela da Vida Real com o Show da Fé. Ela estava fazendo um tratamento de câncer, né? E foi diagnosticado com a cura. O câncer que estava avançando. E pela medicina não ia ter cura nunca. Porque ela já era de idade. Essa senhora já tinha uma rua de uns 75 para cima, né? Ela
Você tem uma ideia, o filho dela mais novo era um pouquinho mais velho que ela. Começou a ir ela para a igreja, a família foi, o filho foi, mais a esposa, mais os filhos, marido, e ela deu um terceiro, foi curada do câncer. Mas se lá atrás ela tivesse aceitado aquela condição de Maria da perninha, talvez estaria até o dia de hoje. Então a gente que decide o que quer, a gente que decide se vai deixar a opressão ficar ou se não. Deus, agora chega, agora já basta, eu quero dar uma mudança na minha vida. Então aqui continuando aqui no capítulo 4, versículo 4 ainda: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a própria imagem de Deus. 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então aqui está falando um pouco mais de quem prega o Evangelho. Mas nós não estamos pregando a nossa vida, porque, meu irmão, muitas vezes a nossa vida não é exemplo de nada. Às vezes a nossa vida, se a gente for olhar alguns pontos, não tem nada bom para oferecer. Então nós pregamos o Evangelho de Cristo, que salva, cura, liberta, clareia as mentes. Amém? 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse luz, né? Esse aqui está trazendo alusão lá em Gênesis capítulo 1, que diz, quando Deus disse, haja luz e houve luz, é quem resplandeceu aonde? Em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como que a gente conhece a Deus? Através de Jesus. Como que a gente conhece Jesus? Através do Evangelho. Olha que coisa linda. O mesmo Deus que disse haja luz e houve luz, está dizendo para você agora: sai das trevas, vem para a luz, vem para a liberdade, muda de vida, seja curado, seja liberto. E aqui ele continua, versículo 7: temos, porém, esse tesouro em vasos de quê? De barro. Mas por que está falando de vaso de barro aqui, irmãos? Porque se eu colocar aqui 3 tipos de vaso, ouro, prata e barro, ninguém vai querer o de barro. Eles vão direto no de ouro ou no de prata. Ele não é desejado. Então está mostrando que muitas vezes o Evangelho não é desejado pelas pessoas, por mais que elas precisem. Você sabia que o barro pode purificar a água? O ouro e a prata não. Você lembra antigamente, quando não tinha geladeira? O que conservava a água limpa? Aquelas moringas antigas de barro, lembra? Aquelas talhas. O barro ele tem poder de purificação. Mas quem olha para o barro, entre o barro e o ouro, vai preferir o quê? O ouro. Eles não dão valor às coisas mais simples da vida, que são as quais Deus opera. Então aqui, está dizendo, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não a de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Quem olha para a gente assim, sem Jesus, é um vaso de barro, ninguém quer. Mas quando começa o poder e a excelência a acontecer, as pessoas começam a se aproximar. Ô fulano, ora por mim. Nossa, fulano ali é de fé. Nós começamos a ter uma visão diferente, irmãos. Quando Cristo começa a habitar, nas coisas mais simples, nós começamos a ver as pequenas mudanças. Não, fulano é diferente. Ela não está olhando a riqueza pelo valor de riqueza. Ela está olhando a riqueza do poder de Deus. E para mim, a pessoa que ela é rica, irmão, é quem tem a presença de Deus. O dinheiro um dia acaba, o outro dia acaba. Mas a presença de Deus, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? 8. E em tudo, olha só, irmãos,
E em tudo somos o quê? Atribulados. As tribulações vêm ou não vêm? De todas as partes, né? Dentro de casa, fora de casa, às vezes na igreja, fora da igreja, no trabalho, fora do trabalho. As tribulações vêm de todos os lados, irmãos. Mas não angustiados. Quem tem esse tesouro, irmão, guardado no coração, não se angustia por cada tribulação, não. Ele sabe de quem ele tem sido servo. Ah, pastor, vem a tribulação, me angustia todo. Então você precisa saber onde está seu coração. Você está realmente nas coisas de Deus? Se ali há o Espírito de Deus? Ou você não está? Olha aqui. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos em cada coisa que a gente vê, né, irmão? Se a gente for parar para olhar mesmo, desanima a gente. Deixa a gente assim, ó, de boca. Muitas vezes você vai ver pessoas que um dia pregaram o Evangelho virando as costas para Jesus. Mas isso, irmãos, não deve acontecer isso aqui, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. As coisas que acontecem ao nosso redor, irmãos, não devem nos desanimar de maneira nenhuma. Pelo contrário, a gente tem que estar mais fortalecido para que a gente não se torne igual ou pior. 9. Perseguidos. E como somos perseguidos, né, irmãos? As perturbações vêm, às vezes palavras contra nós vêm, situações vêm, a gente já persegue mesmo. O nome dele já é perseguidor, perseguidor das almas. Já persegue. Ele persegue, ele perturba, ele atenta. Mas o que diz aí, ó? Mas não desamparados. O que ele está dizendo? Que ainda que você seja perseguido, Jesus não vai te desamparar. Você vai poder contar com ele sempre, qualquer situação da sua vida. Ele diz aqui, ó, abatidos, mas não destruídos. Às vezes vem uma luta pesada, irmãos. Existem batalhas que a gente vence crendo, outras orando, outras clamando, e tem batalhas mais pesadas que abatem a gente, irmãos. Eu vejo pelo profeta Elias. O profeta Elias, né? Rapidinho antes da gente encerrar, o profeta Elias, ele venceu 850 profetas de Baal na espada. Primeiro foi 400 profetas de Baal, depois lá no Monte Carmelo, quando Deus desceu fogo no holocausto, foram mais 450. Então Elias ali, naquela batalha, foi uma batalha tão pesada, que quando Jezabel ameaçou ele, ele se sentiu abatido. E por um momento Elias até pediu a morte. Você sabia disso? Ele era um homem de Deus. Ele era um excelente profeta, o maior profeta que houve daqueles tempos. Onde ele orou para cessar a chuva, e a chuva parou. Por 3 anos, fez sem cair gota nem orvalho. Mas quando Elias orou de novo, a chuva desceu. Mas chegou um momento que as batalhas estavam tão intensas na vida do Elias, né, que aquilo abateu nele. Mas Deus não deixou aquilo destruir. Pelo contrário, Deus cuidou tanto do Elias, quando Elias estava deitado debaixo da árvore, desanimado, dormindo. Isso aí é um indício de quem está desanimado, só quer viver dormindo. Ah, mas deixa quietinho com esse escurinho, não quero ver ninguém, falar com ninguém. Sai fora disso, abre a janela, deixa o vento correr, vai para a rua, mesmo que você não tenha que fazer nada, não. Mas não fique nesse mundinho não, tá? Isso aí é começo de depressão. E o diabo entra com a porta escancarada. Pelo amor de Deus. Mas vamos voltar aqui. O Elias desanimado debaixo do cavalo, Deus mandou para ele pão e mandou água. Ele se alimentou daquela comida e daquela bebida e teve forças para caminhar 40 dias até o monte de Deus, onde Deus falou direto com ele. Lógico, na nossa
ser, não vai ter pão e água física, mas o pão é a palavra que Deus está te dando, amém? E a água é o Espírito Santo, para você ter força de caminhar até Deus, fazer a sua oração, clamar e ser abençoado, amém? Então aqui Paulo está dizendo, a gente pode ser perseguido, mas nós não seremos desamparados. Versículo 9 ainda, abatidos, mas não destruídos, amém? Versículo 13, e temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, o mesmo que Ele é o que você tem, mesmo que Jesus tem, é o mesmo que você tem. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Irmãos, tem que falar de vida, falar de fé, falar de superação, falar de milagre. Porque se falar de derrota, você não está no mesmo Espírito de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, amém? Deus nos deu um espírito forte. Então, se eu falar o contrário do que é a palavra, eu estou só me afastando de Deus. 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, você sabe o que é graça, não sabe? É o favor de Deus, nós não merecemos, mas Deus por amor dá para a gente, tá? Aquela mão amiga, aquela graça que nos alcança, nos tira do buraco. Então ele está dizendo, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. O que isso quer dizer, pastora? Traduz aí para mim, que o favor de Deus na sua vida, para você que crê, para você que decidiu ser ousado, vai ser tão grande que Ele vai usar pessoas, é isso mesmo, Ele vai usar pessoas para te ajudar tanto nessa caminhada de fé, que quando você der graças a Deus, Deus será glorificado, amém? As pessoas vão olhar para você e dar graças a Deus pela sua vida, pela sua história, uma história de superação que pode ajudar muitos. Talvez a pessoa não nem olha para si, quem sou eu, pastor? Eu sou qualquer um. Não. A sua história de superação, num testemunho contado, dando graças a Deus, pode ajudar outro a se levantar. Às vezes a gente acha que a gente é pouco e nada, a gente é muita coisa, irmãos. Superação. A Bíblia é feita de testemunhos, de capa a capa. O Evangelho, ele só foi expandido porque pessoas contaram testemunho daquilo que Jesus fez. E outras ouviram, não, se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo. E foram atrás de Jesus. Quando o primeiro cego foi curado, deu graças a Deus pela cura e contou para os demais, outros cegos viram até Jesus. Quando um leproso foi curado, espalhou a notícia, outros vieram, e assim por diante. A fama de Jesus só se espalha no combate testemunhos. Quando há pessoas ousadas no poder de Deus para usar a fé, não, eu vou acreditar, vai acontecer comigo. Eu vou ser restaurado, vou ser curado, vou ser liberto, vou ser abençoado, vou dar a volta por cima, vou fazer a obra de Deus e o milagre vai acontecer. Amém? Você crê nisso? Então aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus, amém? Graças a Deus. Vou fazer um ato de fé aqui agora e vou pedir eles para ungir a sua mão, ungir o alto da sua cabeça na sala pura. Seja uma água, irmão, para te dar um novo ânimo, amém? Uma água que o próprio Deus deu para Elias através do anjo. Essa água seja para te dar um novo ânimo. E que onde você tocar, suas mãos sejam abençoadas. Amém? Então feche seus olhos agora. Deixa eu consagrar essa água. Pai, em nome de Jesus, a gente sabe que as coisas físicas são físicas. Nós sabemos que elas se tornam espirituais quando nós a consagramos ao Senhor. Jesus, eu te peço agora,
como o Senhor usou a Paulo, usou a Pedro, usou a muitos dos discípulos, que o Senhor venha usar, meu Deus, obreiros de fé agora, para que quando essa água toque o corpo desta pessoa, meu Deus, ela receba um novo ânimo na vida dela, que a água pura, a água limpa que deu ânimo para o Elias, debaixo daquele zimbro, daquele carvalho, daquela árvore que ele estava ali pedindo a morte, que deu forças para ele caminhar até o monte de Deus, seja essa água dessa pessoa. É simples, é água, mas essa água está consagrada agora ao Senhor, e é o poder de Deus em ação. Eu te peço, porque o pão já foi dado, que é a palavra. Agora complementa, meu Deus, de tudo que essa pessoa ouviu aqui hoje. Ela sabe o que tem que fazer, ela sabe como tem que orar agora. Que a água toque o alto da cabeça e alcance até a ponta dos pés, e alcance as mãos, para que tudo que toque seja abençoado. Pode ungir agora o nome do Senhor Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai, eu oro agora, pedindo ao Senhor essa luz que o Senhor nos mostrou pela tua palavra. Essa luz, meu Deus, que estava desde o princípio, quando o Senhor disse: haja luz, e houve luz no meio das trevas. Meu Deus, eu oro agora para que a luz do Senhor ilumine a mente desta pessoa, que ilumine os olhos espirituais dela agora, que ilumine, meu Deus, o coração, que ilumine os passos, como diz a tua palavra, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Pai, eu te peço agora que a luz do Senhor venha conduzir essa pessoa que talvez estava com os pensamentos perdidos nas trevas, estava com as emoções bagunçadas nas trevas. Oh, meu Deus, e talvez a opressão, como estava, meu Deus, naquela mulher encurvada, 18 anos. Meu Pai, talvez essa pessoa está com uma opressão muito grande no corpo dela, através do espírito de enfermidade, através do espírito de doença. E eu digo agora, em nome do Senhor Jesus, seja quebrado esse jugo agora, conforme aquela mulher foi livre, conforme aquela mulher se libertou nas palavras de Jesus, que essa pessoa se liberte agora dessa opressão mental, dessa opressão espiritual, dessa opressão maligna que coloca ali o desgaste, o desânimo, o desgosto. Em nome de Jesus, seja quebrada essa opressão agora, e coloca o espírito da enfermidade, fazendo essa pessoa mendigar da saúde, fazendo essa pessoa mendigar das coisas que ela necessita, viver na dependência de uma medicação, não poder viver em liberdade. Meu Deus, a tua palavra nos garantiu aqui hoje que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Meu Deus, por isso, onde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Meu Deus, que a vida dessa pessoa, ela receba essa tal liberdade agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu não aceito e eu não permito que se faça diferente da tua palavra. A tua palavra, Senhor, é o nosso escudo, a nossa garantia de que já deu certo, em o nome de Jesus. Pai, eu creio agora. O teu poder está passando de vida em vida, de coração em coração. Oh, meu Deus, o Senhor está visitando agora, do alto da cabeça, planta dos pés, do mais novo ao mais velho. O Senhor está com o teu poder operando agora. E a tua palavra diz, meu Deus, que o jugo será despedaçado por causa da unção. Essa unção foi feita aqui hoje, não foi com água,
foi com o teu poder, foi através do teu nome, o nome que é sobre todo nome. Meu Deus, que até os demônios reconhecem esse nome. Esse nome é poderoso. E é no nome de Jesus que eu peço agora. Oh Senhor, derrame graça sobre o teu povo. Mas uma graça tão abundante que essa pessoa tem graças ao Senhor todos os dias. Que as pessoas, quando olharem, verem a cura, a restauração, o milagre, o livramento, dê graças por elas todos os dias. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh meu Deus, assim se faça este povo. Abraça esse povo, cuida desse povo. Coloque nas tuas mãos, Pai, como a menina dos teus olhos. Oh meu Pai, restaura a tua fé. Não haja nada, meu Deus, que impedindo essa pessoa de viver livremente pela fé, ousadamente. Oh meu Deus, que ela tenha liberdade de ir e vir, de ficar recebida, sem ter nada para envergonhar. Se essa liberdade foi que o Senhor nos libertou, nós queremos viver em nome de Jesus. E agora, meu irmão, já nenhuma condenação. Você não tem mais doenças, você não tem enfermidades, você não tem atrapalhos, você não tem nem passado mais. Porque eis que Ele faz nova todas as coisas em nome de Jesus. Eu creio, Pai, um novo tempo, uma nova história para o mundo. Na autoridade de Cristo Jesus, esse Satanás está saindo, não tem mais lugar agora. Sela o teu povo com o teu poder, com a condução, e assim se faz, em nome do Senhor Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, Jesus, te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Agradecer agora. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, Jesus, te agradeço, te agradeço. Jesus, te agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua graça, pela tua palavra compartilhada, pelo teu Espírito Santo sobre nós. Nos abençoa, meu Pai, neste dia de sábado, para que, meu Deus, as bênçãos do Senhor possam nos alcançar, para que no domingo possamos estar aqui na tua casa com liberdade e ousadia, meu Deus, pelo novo e vivo caminho que é pelo seu sangue, o Senhor nos preparou. Em nome de Jesus, leva o teu povo debaixo da graça, livrando de todo mal, para a glória de Deus. Pai, muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado pelo teu povo, em nome de Jesus. Aplauda ele bem forte. Glórias a Deus. Amém? Sorria, respire, puxa bem fundo. Obrigado, Jesus. Amém? Você tem um final de semana abençoado até domingo, em nome de Jesus.